promovendo mais uma palestra no nosso ciclo de palestras do PET, e temos o prazer de receber a professora Regina para ministrar a sua fala sobre leitura e formação de leitor. Então, desde já, agradeço novamente a presença dos ouvintes e, de forma muito especial, a professora Regina. Então, como a professora Cristina falou, nós vamos estar coletando no chat. É muito importante que vocês coloquem o nome completo e o número certinho da matrícula com o seu e-mail para serem computadas as horas complementares. Então, agora eu vou apresentar a professora e nós podemos dar início. Então, a professora Regina Kohlrausch possui graduação em Letras Português e Espanhol e respectivas literaturas pela PUC, mestrado e doutorado em Letras, área de concentração Teoria da Literatura pela PUC, realizou estágio de pós-doutoramento em Teoria Literária na Universidade de Vigo, na Espanha, com apoio CAPES e Fundação Carolina. É professora da graduação e pós-graduação do curso de Letras da Escola de Humanidades da PUC, atuando também como decana associada da Escola de Humanidades, membro da comissão coordenadora do grupo de pós-graduação em Letras da PUC. Tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria literária, literatura de língua portuguesa, literatura de língua espanhola, prática de ensino de língua portuguesa, de literatura e de língua espanhola, e pesquisa principalmente os temas de fontes primárias da literatura, memória cultural, correspondência e publicação na imprensa, literatura sul-rio-grandense, literatura e história, literatura de língua espanhola. É também editora da revista Letras de Hoje, é membro do grupo de trabalho História da Literatura e coordenadora do grupo de pesquisa Escritores Sulinos. Também é membro do Comitê de Assessoramento Técnico-Científico da FAPERGS, área Artes e Letras. Então, muito obrigada. Passo agora a palavra para a professora Regina. Boa tarde a todas e todos. Temos aqui um representante masculino. Então, também, assim, agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, o convite da professora Cristina, né, junto com os bolsistas do PET, né, então dizer assim que é um prazer estar aqui com vocês, falando daquilo que é um tema que eu gosto muito, que é a leitura, que é a literatura e que é a leitura da literatura, né. Quando eu propus o tema, eu pensei em seguir um caminho e depois de ler um texto, uma obra literária, que eu vou comentar depois, assim, eu mudei um pouco aquilo que vai ser a minha fala, mas ela continua dentro daquilo que é o propósito de pensar sobre a leitura literária e também a formação leitora na escola, né? Eu gostaria, assim, eu posso compartilhar aqui minha tela? Preparei aqui uma... Está habilitado? Vamos Sim, ver aqui. habilitei agora. Tá. Ok, estão vendo? Sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela cheia aqui. Deu. Ok? Bom, então, assim, o título, né, da fala, Reflexões sobre a leitura literária e a formação leitora na escola, né? Daí eu coloquei, assim, um subtítulo que é Ler, Ler e Ler, né? Eu acho que a única forma da gente realmente, né, se a gente pensar em letramento literário, é a leitura da literatura que faz com que a gente possa dizer assim, eu sou uma letrada literária, né? A leitura, então, por isso, ler, ler, ler. Aluno e professor, né? Então, esse é o meu ponto de partida, né? Sabendo, assim, que hoje, por exemplo, nós temos uma situação onde Opa! Voltar aqui. Aqui. Que hoje a literatura ela não está mais como uma disciplina, né, naquilo que são as nossas orientações oficiais sobre o ensino, né? A literatura ela está dentro daquele campo das linguagens, ela é absorvida pela área de língua portuguesa, mas ela já não se torna, não é mais uma disciplina específica, né? Daí, por causa disso, eu recuperei aqui um fragmento que é do Roland Barthes, que é do livro Aula, que é uma palestra que ele proferiu, e que ele diz o seguinte:
A literatura assume muitos saberes. Nenhum romance como Robinson Crusoe quer dizer, num romance como Robinson Crusoe, há um saber histórico, um saber geográfico, social, no caso da obra colonial, né? Há um saber técnico, botânico, antropológico, né? Porque há essa passagem da natureza à cultura, né? Por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente enciclopédica. Ela é realista, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, e nisso verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar saberes, né? Então, partindo dessa defesa, que é um texto, né? Essa conferência proferida pelo Roland Barthes, ele é um texto de 1977, ou seja, 7 de janeiro de 1977, né? Ele foi traduzido, depois esse livro foi traduzido pela Leila Perrone, e publicada aqui no Brasil a tradução em 2007, né? Então ele já visualizava, eu acho que até porque a literatura sempre nessa questão assim, quer dizer, para que serve a literatura, né? A gente sempre se pergunta, as pessoas perguntam, mas para que serve a literatura, né? Ou ainda quando a gente conversa com alguém e alguém pergunta assim, mas a senhora faz o quê mesmo? Eu diz, olha, eu sou professora. Daí a gente já ouve aquele assim, coitada. Daí a gente tem que dizer assim, não, coitada não, felizmente eu sou professora, né, de literatura. Mas o que ensina a literatura, né? E daí a gente tem que fazer toda uma explicação sobre o que a gente ensina, como é que é, por quê, e assim por diante, né? Então faz parte dessa situação. Então por isso que parece que a gente tem que estar sempre defendendo e dizendo assim, precisamos ler a literatura é essencial. E aqui ele está dizendo assim, a literatura assume muitos saberes, né? E hoje a gente sabe nessa linha dos estudos culturais, por exemplo, que a gente lê a literatura para pensar assim, como que era uma determinada época, como se comportavam em determinadas situações, né? A gente lê para pensar sobre a representação do feminino, do feminismo, a representação do masculino, né? Do patriarcado e assim por diante. Quer dizer, a gente pode ler a literatura para pensar naquilo que é um contexto de uma época, naquilo que é a história de uma época, naquilo que é a moda de uma época, a comida de uma época e assim por diante. Quer dizer, está presente na literatura, né? Toda essa questão. Então, por isso que ela é um saber, e por isso eu concordo, né, com o Roland Barthes, quando ele diz assim, bom, se podemos escolher uma, eu também concordo com ele, escolheríamos a disciplina literária, ou seja, a literatura como, claro que ninguém é obrigado a concordar comigo, mas é uma defesa que eu faço, que eu acho que ali nós temos, né, até essa questão assim de existencial também nós encontramos na literatura, né? Eu sempre gosto de dizer que a partir de uma pergunta assim, quer dizer, qual é a minha obra de cabeceira, qual é aquela obra que quando o mundo está insustentável eu volto para ela, eu volto sempre para o Dom Quixote, porque aquela disputa dele entre, né, a loucura e a sanidade, ele está discutindo, né, como viver nesse universo todo que estamos inseridos, né, aquele que fez, que nascemos e que faz parte da nossa história, né? Então, volto sempre para ele, porque ali eu encontro, né, explicações, ou ainda um conforto, né, para prosseguir naquilo que é o nosso cotidiano, né? Então, eu acho que a literatura serve para isso, né? Então, continuando aqui, em função do nosso tempo, então, as reflexões, quer dizer, dentro dessa proposta, então, eu estou entendendo assim que letramento literário é aquela aprendizagem da literatura, é aquela aprendizagem sobre a literatura e também é aquela aprendizagem através da literatura, né? Então, de novo, essa literatura como, né, portadora do saber, né, dos saberes ou desses conjunto de saberes que fazem parte da nossa vida, né? Então, quando a aprendizagem da literatura passa por aquilo que a gente entende pela leitura da literatura, né? Sobre a literatura é quando a gente pode pensar sobre aquilo que é a história da literatura, aquilo que é o estudo e a organização das escolas, dos períodos da caracterização e assim por diante, né? E através da literatura, ou seja, a partir da leitura da literatura, eu aprendo, né,
de certa forma, ou passo a conhecer, ou ainda passo por uma modificação, transformação, por conta da história que eu li, né? Eu lembro, assim, sempre de um texto que eu li lá na minha juventude, e que o tema fundamental era o ciúme, assim, era uma situação de tanto ciúme que eu me lembro, assim, que eu fiquei tão chocada que eu decidi, assim, a partir daquele, eu disse assim, não quero ser uma pessoa ciumenta, porque a pessoa adoece, né? Ela tem entra num estado de paranoia por conta dessa questão, assim. Então, aprendi muito assim, tipo assim, bom, temos que achar um equilíbrio na relação com o outro, né? Então, aprendizagem da literatura, lendo a literatura, é sobre a literatura, conhecendo esse contexto de produção, essa história literária, e através da literatura é quando eu passo por um processo de transformação, né? De uma forma bem básica, né? Então, dentro dessa reflexão, ainda assim, então, é necessário, né, para poder adentrar no texto literário, é necessário ir além da simples leitura do texto literário quando se deseja promover o letramento literário. Quer dizer, não é ler o texto literário e encerramos e conseguimos o letramento, não. É uma continuidade, é um conjunto de passos que exigem que se propicie para o nosso aluno para que ele realmente seja um letrado literário, né? Ao professor, então, por isso cabe criar as condições para o encontro do aluno com a literatura, quer dizer, então a gente parte desse princípio. Com base nisso e por conta da leitura que eu fiz, eu gostaria, assim, peço desculpas que eu vou ler bem rápido também, eu li o livro O Avesso da Pele, né, do Jefferson Tenório, que é o nosso doutorando aqui do programa de pós-graduação em letras, e que também é o patrono da Feira do Livro, que está acontecendo, né, nesse período, né. Esse é o último livro dele, que está sendo lido e comentado em todas a mídia, né. E eu vou ler apenas, assim, duas partes aqui que eu achei bem interessante pensar, que ele está falando, né, como ele mesmo disse. Esse livro dele, ao ser perguntado se que ele é celebrado como por expor como é ser negro no Brasil, né? Daí a pessoa pergunta: trata-se de um livro sobre racismo? Ele disse não exatamente, né? Então esse livro é um livro sobre uma relação entre pai e filho, mas que também sofrem essa demanda nefasta de ter de lidar com o racismo. É talvez o livro mais próximo de mim, como uma espécie de alter ego, embora não seja uma autobiografia, nem uma autoficção. Mas há elementos no livro bem próximos de coisas do que eu vivi, porque o Jefferson Tenório também é professor de literatura, e essa personagem dele, esse pai, né, sobre quem ele está falando, é um professor de literatura numa escola pública, né? Então, eu vou ler aqui assim, peço licença, acho que vai dar tempo aqui de tratar do todo, né? Diz assim, o relógio implacável, como sempre, tocou às 6 da manhã e você sabia que não podia continuar na cama, pois minutos a mais na cama te fariam perder o ônibus. Te fariam chegar atrasado e você ainda teria de enfrentar uma turma agitada por causa do atraso do professor. Nesse dia, você não tomou café. O ônibus que você pegava ia sempre meio vazio no começo e aos poucos ia ficando cheio. Sempre as mesmas pessoas, quietas e resignadas, com a cabeça encostada na janela. Você também era um resignado. Às vezes você cochilava e sentia que o mundo inteiro também cochilava. Era uma ideia infantil, mas as ideias infantis te agradavam às vezes. Enquanto se aproximava da escola, ia lembrando do tipo de aula que ia dar. Havia semanas não vinha seguindo o programa da escola, porque você estava cansado de seguir o programa. Você entrava na sala dos professores, dava bom dia, mas ninguém te respondia. Estavam com preguiça, sonolentos, tristes ou indignados de terem de estar ali. Às 7h30 da manhã, ninguém tem humor suficiente para dar sequer bom dia, você pensava. Exceto o professor de religião, que parecia estar sempre feliz e era o único a responder bom dia. Por outro lado, você detestava excesso de felicidade àquela hora da manhã, soava quase como um insulto. A essa hora da manhã, as pessoas não devem ser felizes, você pensava. Na sala de aula, os alunos já te esperavam. À noite, você ia para o outro colégio. Você sentia que já tinha cumprido sua tarefa como professor. Achava que tudo o que precisava fazer já havia sido feito. Quando você entrou na sala de aula, os alunos estavam do mesmo jeito, dispersos, sem interesse nenhum em você. Você parecia não se importar mais com isso. No entanto, você passou a prestar atenção no que eles diziam entre si.
Um grupo especialmente se exibia dizendo assim, que fulano matou não sei quem e agora cicrano vai mandar bala no fulano. Você viu que eles contavam aquilo por prazer. Você os olhou. A maioria era composta de negros e você sabia bem para onde eles estavam se encaminhando. Você deveria ser um exemplo para eles. O único professor negro da escola. Certamente você deveria dar um exemplo, talvez por impulso, culpa, ou mesmo porque sentia que ainda precisava fazer algo. Você se levantou e foi até o meio da sala, pediu a atenção de todos com um grito enérgico. Por alguns instantes, todos eles pararam para te olhar. Era a tua chance. Você tinha poucos segundos para convencê-los a continuar prestando atenção em você. Gostaria que vocês ouvissem uma coisa. Se querem saber, eu conheço um cara que matou 2 pessoas, você disse, num tom grave e dramático, para que não tivessem dúvidas do que você estivesse falando. Eles se olharam e não entenderam bem por que você dissera aquilo. Um dos alunos começou a rir. Mas você seguiu sério. O outro aluno mandou o que estava rindo calar a boca. Porra, não está vendo o que o professor está falando? Ali você percebeu que os tinha na mão e precisava continuar. Bem, como eu disse, eu conheço um cara que matou 2 pessoas, e tem mais. Eu sei o que ele pensou antes de matar. Eu sei o que ele pensou enquanto estava matando. E sei o que ele pensou depois de matar. Houve um silêncio na sala, até o momento em que alguém disse, professor, ninguém pode saber um negócio desses. Pois eu garanto que se pode saber sim, você disse. E posso provar, completou. Todos eles agora te olhavam, estavam curiosos, desconfiados, não sabiam se acreditavam em você. Então, você disse a si mesmo, professor, aonde você quer chegar com isso? Até onde isso vai? Eles estavam prestando atenção. Vou fazer mais, você continuou. Vou trazer esse cara aqui para ele contar como foi isso. Nesse momento, um dos alunos levantou a mão e perguntou em qual presídio ele tinha cumprido pena. Você respondeu, ele mesmo vai dizer isso na próxima semana, mas preciso que ninguém falte. Ninguém vai faltar, professor, garantiu John Lennon, olhando para a turma com ar ameaçador. Depois disso, você foi até o quadro e pela primeira vez você conseguiu dar uma aula sobre Drummond. Quando terminou, os alunos disseram que gostaram da sua aula. Você ficou feliz com aquilo, como se algo na sua vida de professor tivesse sido resgatado. Seguindo mais adiante, a gente retoma, né, o dia que o professor entrou na sala de aula. Então, quando você pôs os pés na escola, os alunos estavam ansiosos te esperando. Eles queriam saber onde estava o cara que você havia prometido trazer. Não vai dizer que você enganou a gente, disse um deles. Você respondeu que não tinha enganado ninguém. Ao entrar na sala, você pediu que fizesse uma roda com as mesas e cadeiras, eles obedeceram, porque ainda estavam confiando em você. Depois, quando todos estavam sentados, você abriu a pasta, tirou umas folhas e distribuiu para cada um deles. Tratava-se de um texto. Alguns perguntaram o que era aquilo. Cadê o cara, professor? Você respondeu que dali a pouco eles iam começar a entender o que estava acontecendo. Você então levantou e começou a ler o texto que você distribuíra para os alunos. Eram trechos de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Na verdade, você não estava lendo, você estava dizendo os trechos, porque naquele dia em que você prometera trazer um assassino de 2 pessoas, era em Raskolnikov que você estava pensando. Então, você passou dias de angústia pensando como você iria levar crime e castigo para aqueles alunos. Logo eles, os que não entendem nada, entre aspas, né? Os perdedores, entre aspas. Você não tinha alternativa, tinha de cumprir o prometido. Então, você releu Crime e Castigo em casa, selecionou as partes que julgou mais contundentes, tirou uma cópia e depois de reler, você se pôs a memorizar os trechos. E assim segue o texto desse papel do professor, né? Então, dentro daquilo que eu fiquei pensando a partir da... Nossa, passou correndo aqui. Do que eu tinha pensado, nós temos aqui, assim, quer dizer, o professor ouviu os alunos, né?
e aproveitou do saber literário dele para introduzir o assunto. E no momento em que o professor estava falando daquilo que os alunos estavam conversando, mas ele está trazendo a literatura enquanto que eles estão vivendo a realidade. Foi quando ele garantiu a atenção desses alunos, né? E conseguiu levar para a sala de aula, e daí a gente segue, vai acompanhando esse professor, fica a sugestão da leitura, caso alguém não tenha lido, né? Como que foi se dando? Mas foi quando os alunos, né, passaram a ver esse professor que até então eles não percebiam da forma como ele queria também ser percebido, né? Ou seja, então, ao professor cabe criar condições para o encontro do aluno com a literatura. Então, eu acho que esse é o melhor exemplo, né? É quando a literatura nos propicia essa oportunidade de tu entrar naquele universo próprio do nosso aluno e levar para ele um texto que pode propiciar para ele ir além daquilo que é só o universo real dele, né? Então, eu achei que esse assunto, que esse livro, ele era assim, então, por conta do tempo, claro, eu vou passar rápido aqui, assim, o que eu pensei, né? Então, nesse sentido, né, saindo, então, desse professor, assim, entrando naquilo que a gente pensa em termos de sequência ou de uma atividade na literatura na escola, né, da formação leitora, ou nessa perspectiva do letramento literário, nós temos o Rio do Cosson, né, com um livro que se chama Letramento Literário, onde ele trabalha com essa, propõe assim, um trabalho do ensino da literatura ou da literatura na escola a partir de uma sequência básica, quando ele está pensando naquilo que seria o trabalho da literatura com o ensino fundamental, e da sequência expandida quando ele pensa numa atividade de alunos do ensino médio, né? Então, vem primeiro a motivação para a leitura, né? O professor tem que criar uma situação de motivação. No livro em questão, assim, o Rio do Cosson, ele utiliza da obra O Cortiço, e ele vai mostrando, né, nessa motivação, quer dizer, tu parte do local de moradia de cada um, quer dizer, onde cada um mora, né? Como que é o seu entorno, como que é o seu espaço de moradia, e a partir dali pensa, vai indo conduzindo para chegar no livro, né? Ele introduz essa obra que ele vai querer trabalhar, ele propõe a leitura, nessa leitura é necessário fazer os intervalos de leitura que ele sugere, que é o acompanhamento da leitura, né? Porque essa leitura está sendo realizada em casa, o professor tem que dizer que ele está acompanhando a leitura, tem que ter um momento onde ele pergunta onde estão lendo, como é que está, vai sinalizando algumas questões, né? E vem aquilo que é a primeira interpretação, essa primeira interpretação que fica nesse âmbito do texto literário, né? Tu tá lendo aquilo que a história está contando, ou ainda a gente poderia pensar numa espécie de ler a linha do texto literário para depois poder ler a entrelinha do texto literário, né? Aquela outra leitura que eu posso fazer, né? Então, dentro dessa continuidade ou dessa sequência expandida, né? Eu vou ler essa obra literária depois de ter parado, né? Concluída a leitura literária do texto, eu vou para aquela leitura possível, né, pensando a questão da teoria da literatura, eu vou vendo os elementos da narrativa, como se conforme, assim por diante. Eu vou pensando na questão da história da literatura, quer dizer, onde essa obra está inserida, em que momento, em que contexto e por quê, né? A questão estilística, quer dizer, a linguagem, a obra, quer dizer, de que forma esse livro está, quais são os recursos linguísticos, né? À luz da estilística da mesma forma, a poética, a crítica, o que que se diz dessa obra, né? O que foi dito, já foi dito dessa obra, né? Uma contextualização presentificadora, quer dizer, tu volta para aquilo que é, o que que essa obra literária está dizendo para aqueles alunos naquele momento, né? O caso de Crime e Castigo, eles estavam falando de assassinato, de morte, assim por diante, quer dizer, ela se presentifica na vida deles, né? E depois a temática, né? Depois vem uma segunda interpretação, que é a possibilidade de estabelecer todas essas relações intertextuais dessa obra, né? Quais outras obras ela está falando, com quais outras situações da vida ela está oportunizando para os alunos, e que se enquadraria numa atividade de expansão dessa leitura literária. Quer dizer, então o aluno passou pela leitura do texto literário por si só. A partir dessa leitura do texto literário, ele vai pensar sobre as outras relações possíveis, ou seja, ele vai começar a ler a entrelinha também do texto, né? E ainda é possível fazer uma expansão, ou seja, sugerir que eles vão em busca de, a partir dos temas, né, de situações da realidade, né, representadas ali na leitura, né?
Então, acho assim, dentro do tempo, de 20 a 30 minutos, acho que já me estendi bastante, assim, acho que fica essa sugestão da leitura, porque eu acho que é só lendo a obra literária, que a partir da leitura da obra literária, que eu poderei fazer um trabalho de compreensão e interpretação do texto literário, né? E atualizar esse texto literário no universo dos alunos, né? Para isso, né, e daí eu acho que essa é a função, assim, o professor tem que ser um leitor. O professor que não é leitor, ele nunca vai convencer o aluno da importância da leitura, né? E o professor leitor é aquele que sempre está com um livro na mão, é aquele que leva, aquele que tem uma rotina de leitura e que vai acompanhando. Nunca vamos ler todas as obras, mas vamos lendo, né? Mas é possível ler, é preciso ler. Por isso, ler, ler e ler. Então, eu tenho aqui assim, as referências, algumas sugestões. Então, tem o Rio do Coção com letramento literário, teoria e prática, Círculos de Leitura e Letramento Literário. Acho que agora, esse ano, ele lançou um outro livro também nessa linha, né? Acho que tem um livro da Ana Maria Machado, que é bem interessante também, que é Ponto de Fuga, conversa sobre livros, onde ela vai, uma série de textos, onde ela vai sinalizando sobre a leitura literária na escola. Depois tem aqui também da Ana Maria Machado, Silenciosa Algazarra, reflexões sobre prática de leitura, e tem essa Michelle Petit, que é uma francesa que tem também um conjunto de textos onde ela trabalha com leitura da literatura em espaços diversos, e ela relata nessas obras, né, aquilo que é o trabalho diário dela, né? Então, da minha parte, eu paro por aqui. E fico à disposição para comentários, perguntas, sugestões e assim por diante. Obrigada. Fiquei dentro do prazo? Fiquei. Muito obrigada, prof. Ótima fala. Muito inspiradora também. Então, agora nós abrimos o espaço. Vocês podem mandar as perguntas no chat ou também fiquem à vontade para falar no microfone, abrir a câmera. Bom, pode ser eu. Não quero constranger. Gostei bastante da tua apresentação, bem importante, né, para a gente ter, assim, né, uma ideia de abrir mais espaços na escola, né, para leitura. E realmente, né, o professor tem que ser um bom leitor, né? Eu acho que na atual circunstância, eu acho que a maioria das pessoas estão lendo bem mais, né, por questões de confinamento, enfim. E eu gostei daquele teu relato ali de uma pessoa que depois ficou se sabendo que era o John Lennon, né? Sim. Então, aquilo ali é bastante inspirador, né, para a gente ver que, né, embora, né, as pessoas tenham uma certa, vamos dizer assim, atuação na infância, que depois, mais tarde, elas, né, podem vir a se destacar, né? Uhum. Então... mas eu acho que ali, assim, o aluno se chamava John Lennon, né? Então, significa assim que a família tinha o acesso a esse ritmo musical, que ela tinha, ela homenageia, né? Quer dizer, o próprio nome da personagem, ela está nesse universo da intertextualidade, né? Desse diálogo ali com a... Quer dizer, tem uma referência, né? Daí talvez viria a pergunta assim, bom, quem é John Lennon? Daí já dá para ir aumentar a leitura, né? Sim, As sim. relações ali, né? Questões que sirvam para instigar, né, a curiosidade, que eu acho que é por aí, né? Uhum. Que normalmente existem alguns autores, algumas obras que são mais, vamos dizer assim, mais seminais, mais épicas, né, entre os jovens, né? E esse final de semana, inclusive, eu estava conversando com meus filhos e eles relembrando a época de colégio, né, e que nunca faziam as leituras da escola e que liam direto o resumo, né, ou pediam para as colegas, geralmente as meninas, que faziam a leitura um pouquinho antes da prova para dar um resumão para eles, né? Aí eu me lembro que eu até fiz uma parte e eles me disseram assim, ai, mas mãe, aquelas leituras que a gente tem que fazer no colégio não tem nada a ver, eu não entendia nada. O que eu sei de Jorge Amado, eu não entendo nada, eu não sei nada de Machado de Assis. Então, aquelas questões assim de
a seleção também, né, da literatura, né, de que forma é feita, né, o professor tem essa, vamos dizer assim, essa liberdade, ou existe assim um rol de textos, né, que ele tem que escolher, né, para cada série, né? Eu não sou professora de literatura, então eu não sei como é que funciona. No geral, a gente sabe, assim, aqui, né, o caso do professor ali da leitura que eu fiz do livro do Jefferson, ele já não estava mais seguindo o programa da escola, né, porque o programa da escola a gente sabe muito bem que a escola, assim, com a universidade, quer dizer, a gente ainda continua validando aquelas obras que fazem parte do nosso cânone literário, né. Hoje a gente já vê, assim, que os nossos professores, nossos colegas, e, né, eu também, assim, a gente já está levando aquelas obras que ainda não foram efetivamente validada, mas que elas estão adentrando, só que no momento que ela é lida na literatura, ela já está sendo validada como um texto literário, né? As nossas escolas públicas e particulares, talvez as particulares tenham um pouco menos do que isso, mas elas ainda estão trabalhando com a história da literatura, né, no lugar da literatura, quer dizer, a gente vai até o 5º ano, até o 9º ano, os alunos estão lendo literatura, seguindo uma sugestão que vem do Fundo de Leitura, né, do Nacional de Leitura, daquilo que as editoras vão propiciando para a escola, aquilo que é uma seleção que a escola vai fazendo para essa leitura, né? Então, nem sempre o professor tem uma autonomia completa, uma vez que a escola delibera, mas ele também contribui com isso. Numa escola pública, às vezes é mais difícil, porque nem todo esse livro chega até a escola, né, ou até o professor, né? Mas não podemos também perder de vista, assim, que o professor, de certa forma, para ele ser um leitor, ele, né, às vezes ele trabalha 60 horas para poder sobreviver, ganhar no final do mês um salário, né, decente, quer dizer, que momento ele tem para a leitura, porque ele também precisa descansar, ele também precisa ter a família e assim por diante. Às vezes ele também não tem esse tempo para a leitura, né? Por isso que essa fase da formação, né, enquanto está no curso, essa leitura ela é necessária, e não perder de vista essa leitura, né? Então, a gente sabe que a leitura que a escola propicia nem sempre é a mais adequada. Agora, se o professor é um leitor, ele sabe conciliar aquilo que é o programa de leitura da escola com aquilo que é um programa ou obras de leitura que ele pode oportunizar para os alunos, né? Eu sempre fico brincando, assim, assim, por que ler Iracema? Iracema, o que Iracema diz para nós ainda hoje? E daí eu digo assim, Iracema ainda diz muito, porque ela continua tratando de um tema que é universal, é esse amor, essa entrega, né? E o abandono da família, né? No caso da Iracema, ela abandona não só a família, ela abandona toda a raça dela para ir viver o amor da vida dela. Claro que daí vem a consequência, quer dizer, nada mais atual do que a história da Iracema. Daí diz assim, sim, mas como ler? Sim, a linguagem da Iracema não é mais a adequada para esse momento, o formato do texto, porque temos pressa, queremos ler algo mais rápido, assim por diante, quer dizer, ele não parece, mas o tema da Iracema continua extremamente atual, né? Agora, para o professor fazer essa leitura, ou fazer essa motivação para a leitura da Iracema, até assim, e hoje, como está a questão indígena, né? E hoje, qual é a relação que se faz? O que mudou daquela época para lá, quando ele dá conta daquela tribo indígena que lutava contra, né, ou estava sendo, quer dizer, que relação, como é que a gente atualiza esse texto? E tem muito o que fazer, hein? Olha, junta história, junta geografia, e tu já tem aí um universo para pensar sobre esse texto. Quer dizer, então ele continua atual. Agora, a forma como a gente conduz a leitura, que não é tão convincente no geral, né? Sim, 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 sim. E para minha surpresa, só para concluir, porque eu acho que a gente tem outras perguntas, né? Me informaram, né, os meus 2 filhos, que a única leitura que eles se lembravam, que eles haviam realmente apreciado, era O Pequeno Príncipe. E eu fiquei tão chateada, porque não é uma literatura brasileira, né? Então, assim, por quê, né? E aí o meu filho ainda comentou, mas mãe, as obras brasileiras são muito deprimentes. Eu tive que ler A Hora da Estrela e eu achei muito deprê. Então, né, a gente fica pensando assim, até que ponto eu tenho que escolher o cânone brasileiro e o tema, né? Como é que a questão do tema também influencia, né? Talvez A Hora da Estrela seja
legal para meninas e os meninos, né, não achem nem um pouco relevante para a vida deles, né? Então, são questões que eu acho que o professor tem que pensar, né? E pensar na turma dele também, né? Acho que é bem isso, assim, qual é o teu grupo, né? Com quem tu estás trabalhando, né? Porque eu acho que a Hora da Estrela, independente, assim, né? Porque ela sugere, mas tu tem ali aquele namorado, né? Com quem ela se envolve, que também é aquele sujeito que também tá ali, assim, né? Que é aquela personagem. Mas, realmente, assim, se não há uma preparação para ler a Hora da Estrela, a gente acaba perdendo um leitor no lugar de ganhar, né? Sim. Mas se o professor conseguir fazer aquela motivação, quer dizer, o que significa ler A Hora da Estrela, onde ela se insere dentro desse universo da criação literária, né, dessa autora e assim por diante, que o universo está sendo retratado, eu acho que ele ganharia, assim, mas realmente, na escola a gente mais perde leitores do que ganha leitores, são poucos aqueles que a gente ganha, né, por conta também de uma daquela limitação do programa da escola, né? Bem, né? Eu lembro assim, o aluno assim, o que vocês estão lendo? Ah, nós estamos lendo Harry Potter. Daí diz assim, ah, não, mas essa não é a leitura. Mas por que não conciliar essas duas leituras com aquilo que eu preciso ler com eles? Sim. Só que daí, como professor trabalhando em não sei quantas escolas, de repente, eu não vou ter tempo de ler aquele texto e mais o texto que eu estou solicitando para estabelecer esse universo, né? Então, sempre assim, por isso essa necessidade do professor ter aquele tempo da preparação, do planejamento obrigatório para ele poder dar, né, aquela aula que, até para diminuir esse nosso índice nacional aí de falta de leitura, né? A gente cada vez fica mais assustada quando vê quanto lemos e quanto não conseguimos compreender textos, né? Ao fazer com que nossos alunos consigam entender, né? Prof, nós temos uma pergunta aqui no chat da Sami. Ela gostaria de saber a sua opinião sobre a construção do percurso de leitura de um professor de literatura de ensino médio. Há obras imprescindíveis? Quais? Bom, inicialmente um professor de ensino médio, né, considerando aquilo que é o programa que ele vai ter que seguir, né, ele tem que conhecer aquilo que é o nosso cânone da literatura brasileira, né? Ah, tem que ler todas as obras, não, talvez ele teria que conhecer aqueles textos principais, né, do romantismo, do realismo, para chegar no modernismo, ele vai juntando ali um conjunto de textos para poder estabelecer as relações, quer dizer, ele precisa saber aquilo que ele vai trabalhar na sala de aula dele, né? Então, essa é a primeira coisa, por isso, assim, hoje, quando a gente tem no nosso curso de letras, por exemplo, que nós não temos mais essa preocupação com o período literário, mas temos a preocupação com leitura dos clássicos, leitura dos modernos, né, dos autores modernos, é nesse sentido de romper com essa tradição do texto do cânone estabelecido ou da história da literatura, que é o que a escola está pedindo, né? Mas eu acho que precisa conhecer principalmente algumas obras, assim, né? Algumas obras chaves do José de Alencar, né? Machado de Assis também, para poder estabelecer relações com as obras contemporâneas, né? Então, eu até tenho, assim, várias, que eu organizei um arquivo, assim, de vários pensadores, professores, estudiosos da literatura e do ensino da literatura, que eles fazem umas listas fundamentais. Eu posso, de repente, mandar para o e-mail para vocês aí que me convidaram, e vocês socializam com os colegas, né? Porque ele tem, assim, uma sugestão da literatura brasileira, mas também da literatura universal, que um professor de letras deveria conhecer, né? Para se dizer um leitor formado, né? Mas eu digo, essas listagens que eu tenho, nenhuma contempla a literatura contemporânea, a literatura deste momento, né? Por quê? Porque elas são listas programadas até os anos 90, que eu tenho, depois eu acabei não fui buscando outras relações, né? Mas eu acho que a gente tem aí muita leitura contemporânea necessária para ser feita, né? Hoje a gente trabalha assim com essa ideia assim que temos que propiciar ao nosso aluno a leitura de autoria feminina negra, de autoria feminina branca, de autoria feminina indígena, temos que propiciar ao nosso aluno literatura de autoria negra, e daí eu estou falando homens e mulheres, temos que levar literatura de autoria indígena, homens e mulheres, e nós temos já essa literatura, sempre tivemos, mas ela nunca foi o centro, mas agora ela está no centro e precisamos, né?
nessa perspectiva assim de que todas as vidas importam, todas as culturas importam, são elas que garantem para nós, né, essa nossa formação de sujeitos leitores, né? Uhum, perfeito. Eu acho que nós, né, Gleis, adoraríamos ter essa lista, porque nós temos, dentre os nossos projetos, nós temos o Literapet, nós fazemos leituras, né? Então, acho bacana se nós pudéssemos ter acesso. Eu acredito, a Sami também aqui está solicitando, então, se tu puderes nos mandar, depois nós colocamos nas mídias do PET a lista, justamente com a... Nós vamos também disponibilizar a gravação desse vídeo, tá? Ok. Nenhuma pergunta? Alguma questão? Alguma contribuição que vocês queiram fazer sobre o que eu fiquei falando aqui? Sintam-se à vontade. Alguma sugestão de leitura também, né? Porque às vezes também, né? A gente está sempre aberta para as leituras aí que vocês estão fazendo. Prof, eu queria não sei se é uma opinião, mas o que tu me diz mais sobre essa preparação, né? A preparação do terreno para esse aluno que talvez não seja um leitor, né? Não tenha, sei lá, não tenha tanto acesso a livros em casa, ou também a escola não tenha uma biblioteca com muitos livros. Como é que eu vou preparar para esse leitor receber um Machado de Assis ou um José Alencar? Para ele chegar na leitura? Para ele poder, assim, adquirir, não, ter uma boa leitura, poder também fazer interpretação depois, né? Uhum. Eu acho que tem assim um texto eu acho que é da professora Vera Aguiar e da professora Bordini, onde eles trabalham com métodos, né? É um texto bem antigo, mas eu acho que ele é um clássico sobre o ensino da literatura, onde elas recuperam assim uma espécie de metodologia, métodos, né, propostos até então sobre o ensino da literatura na escola, né? Que é uma sugestão que elas apresentam para a gente pensar, desenvolver a leitura, né? E daí tem uma questão que às vezes, assim, quer dizer, para o aluno chegar na leitura do Machado de Assis, ele tem um ritual, né? Porque a primeira leitura é aquela leitura da repetição, quer dizer, a gente cresce e vai repetindo o que os pais vão dizendo até que a gente aprende a falar. Então, a gente vai na repetição. A partir da repetição, a gente vai tendo, assim, essas histórias, daí a gente vai lendo o que a gente vai vendo, e daí a gente vai contando o que está vendo, né? Então, quando começa a falar, então, é esse ritual da experiência de leitura, tu lê o que está no teu entorno. Depois tu vai para a escola, e a escola começa a te propiciar o texto escrito, né? A palavra escrita, e daí tu tá lendo histórias, né? De fados, contos de fadas, como é que são aqueles textos, as lendas, né? Então tu vai tendo esse universo sempre da fantasia que vai servindo para aquilo que é uma formação também desse jovem, né? Em construção, assim. Então ele vai lendo. Depois ele vai lá para o, sei lá, 7º, 8º ano, ele vai começar a ler essas histórias de aventura, né? Então, quando ele passa por essa leitura da história de aventura, onde já envolve um conjunto de personagens, onde tu já tem ali um conflito, né? Posto, e ele vai acompanhando onde se desenvolve esse conflito para chegar lá no final do texto, e aquilo se resolve, ele estaria apto a ler um romance, né? Agora, não significa que esse primeiro romance tem que ser Machado de Assis, porque com certeza, se for o Machado de Assis, ele não vai gostar de ler o Machado de Assis, né? Então, eu teria que começar para levá-lo ao Machado de Assis a trabalhar com outras leituras, e às vezes o conto é a melhor coisa, né? Porque o conto, ele te traz um universo que desperta para uma leitura mais extensa, né? Mas a gente tem que ir alternando, né, essa leitura. Então, poderia pensar assim, quer dizer, antes de chegar no Machado, talvez assim, para entender Machado, eu poderia trabalhar com alguns contos do Machado, e ele tem alguns contos que são bem pontuais, assim, que dariam conta, né? Por exemplo, dependendo do universo, antes de ir para lá, eu posso ler, juntar ali aquele conto dele, Pai contra Mãe, ali onde tu tem a questão da escravidão, a questão da exploração, a questão
da negritude, né? Quer dizer, como se resolve aquele problema ali, quer dizer, que outras obras estão tratando desse assunto né? Daquela época e que sinalizam ali, assim, quer dizer, então é uma forma de dizer assim, ó, mas Machado de Assis também tem romance, quais são esses romances, né? Então tu vai levando. Acho que tem que partir assim, primeiro a pessoa tem que ter esse gostar de ler, né? No momento que ele passa a gostar de ler. E para ele gostar de ler, ele tem que ler um texto que diz algo para ele, né? Eu sempre tenho como experiência minha, assim, quer dizer, eu só passei a não sobreviver com a leitura quando aquilo que eu estava lendo estava me dizendo alguma coisa, né? Estava me colocando ali, assim, né, problemas que eu estava vivendo e ela foi me propiciando, por isso, assim, de repente lá o Dom Casmurro, ele não vai me dizer nada com meus 16, 17 anos, né? Mas no futuro ele poderá dizer, o pai contra a mãe poderá não dizer, mas ele poderá dizer daquela moça que está grávida, né? Fora do seu universo e não sei o que mais, assim por diante. Quer dizer, então tu teria que pensar por aí. Eu sempre acho assim que a gente tem que olhar, quem é esse meu aluno? O que eu posso levar? Acho que só para completar, assim, numa experiência, quando eu terminei o meu mestrado, né, junto com o... Não gosto de falar muito da vida particular, mas é uma experiência interessante, assim. Nós decidimos, sei lá, distribuir currículo, meu marido e eu, né, para vários lugares do Brasil, para também ter alguma experiência, né? Fomos parar no Tocantins, na cidade de Araguaína. Eu fui trabalhar fiquei lá na universidade por 2 anos e ele estava trabalhando, foi sem ter emprego, mas no mesmo dia conseguiu emprego como professor também, né? E eu me lembro assim que a primeira coisa que eu fiz, eu não conhecia nada daquele estado, não conhecia a literatura daquele estado, né? Fui para a biblioteca municipal para saber o que tinha na biblioteca municipal sobre a literatura daquele local. E fiz toda uma seleção de textos, de contos de autores para o meu primeiro dia de aula. Eu ia trabalhar com literatura, estágio, assim por diante. E daí eu me lembro assim que naquele primeiro dia de aula, o confronto, dizer assim, o que que vocês do Sul vêm fazer aqui na nossa região, né? E a gente disse, olha, trocar, blá, 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 né? Já tem toda uma experiência negativa. E daí tá, então teve essa apresentação, essa conversa, eu disse, olha, eu gostaria de começar nossa aula com a leitura de um conto de um autor aqui da cidade. E daí eles disseram assim, daqui? Tem alguém aqui que escreve? Tem. E daí nós lemos, e de repente nós, né, se deram conta que existia um conjunto de autores. Então ele foi sempre caminhando junto com aquilo que era um programa de teoria literária que eu tinha que trabalhar com eles. Nosso ponto de partida era olhar para a literatura que estava sendo produzida lá. Quer dizer, naquele primeiro ano a gente fez um encontro de autores da literatura tocantinense na universidade, né? E se descobriu que tinha um sistema literário que até então não estava revelado, mas que tinha. E daí tinha os concursos e assim por diante. Quer dizer, então, é isso que eu digo. Tu vai dar aula, tu mora aqui no bairro X e vai para bairro Y, quer dizer, quem mora lá? Qual é que é? O que se produz de arte lá, de literatura, de música e coisa parecida? Como é que eu concilio nesse meu universo de professora de português, de qualquer matéria, né? Mas pensando aqui no que estamos falando. Não sei se estou respondendo, né? Mas as questões. Sim, sim, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Matheus. Oi, eu levantei a mão. Tudo bem, professora? Oi. Saudades, quanto tempo. Meu levantamento é mais uma colocação, mesmo que eu acho que, de algum modo, nas tuas palavras, tu já deixou isso um pouco colocado, mas só para sobressair. Eu dei aula no passado para 2 turmas de ensino médio, né? Em função dos estágios obrigatórios para minha formação como graduando em letras, né? Para me fazer graduado em letras. E eu vi uma colocação dos alunos muito interessante, que é a dificuldade deles lerem essas obras mais canônicas e compreendê-las. E aí tu percebe que eles têm uma dificuldade básica de leitura num geral. Dificuldade de entender expressões, de entender palavras, é complexo para eles entenderem aquilo ali. E aí eu tive que fazer uma outra abordagem, né, com leituras mais simples
E porque eu cheguei no colégio como estagiário, e a gente se baseava pelo livro didático. Aí o livro didático dava as escolas literárias como um clichê, né? Dentro dos métodos de como funciona uma escola pública no Brasil. E aí, depois de um dado período, que foi quando eu cheguei, já estavam trabalhando com algumas obras. E não lembro quais eram as obras, mas eu acho que eram os heterônimos do Fernando Pessoa. E para eles aquilo era muito complexo de ser compreendido. Os heterônimos em si eles entenderam, mas ler, interpretar e tentar responder aquilo, tipo, tentar dizer o que o Ricardo Reis queria dizer ou algo do gênero, aquilo era muito complexo. E aí eu tive que sentar com a professora regente e mudar a abordagem e tentar trazer literaturas com uma escrita, não digo mais simples, mas de uma fácil compreensão. Aí eu trouxe Carolina Maria de Jesus, eu trouxe coisas bem mais... Tive a autorização de trazer literaturas mais contemporâneas, mas com uma linguagem mais brasileiras, contemporâneas, e mais assim, fáceis de serem lidas no sentido de que a arquitetura gramatical não era tão complexa, se é que, se é que me entende. Eu acho que isso é muito importante, porque, infelizmente, atualmente, pelo menos nessa experiência que eu tive, e vários relatos de professores que estão atuando como docentes em escolas públicas, por exemplo, no Brasil, que os alunos têm muita dificuldade porque vem da base, né? Eles não são estimulados a ler. E aí, quando chega num dado período, como no ensino médio, e alguns deles querem prestar vestibular e tudo mais, eles não conseguem desenvolver uma leitura de, por exemplo, Fernando Pessoa, Machado de Assis, e aí tu tem que trabalhar com obras importantes, porém com um vocabulário um pouco mais simples. Daí a gente começa a rever as questões de como é que o cânone vai se tornar daqui a uns anos. Porque essa base leitora que está se fazendo agora, ela é quase que um paradoxo, porque a gente tem um cânone, só que os jovens de hoje em dia, pela falta de leitura, não conseguem atingir esse cânone e compreendê-lo. A menos que tu seja um estudante de letras, aí tem outro contexto aí por fora, mas eu digo no geral, num todo, professora. Então, é mais ou menos essa minha colocação, desse paradoxo, assim, que eu me coloquei, e aí eu tive que fazer essa alternância para conseguir desenvolver a disciplina até o final do meu estágio, como professor de literatura. Eu acho que é bem isso, assim, a gente está sempre nesse dilema, né, entre aquilo que está estabelecido pelo programa da escola, né, só que o programa da escola, ele também é definido por aquilo que é o futuro daquele jovem que está na escola, né, ou ele vai prestar um vestibular, ele vai prestar um Enem, ele vai prestar um concurso público, e ali vai ser cobrado dele o quê? Esse conhecimento, né, estabelecido pelo programa da escola. A escola também, ela segue, de certa forma, aquilo que está posto e que vai ser cobrado, porque ela precisa preparar o aluno dela. O professor, que é um leitor, que tem que fazer esse entremeio, né, esse meio de campo, no sentido de levar o aluno a ler o texto estabelecido no programa, né, já validado pelo sistema literário, né, naquilo que são as instituições que validam, porque a escola é a universidade, a imprensa, é a mídia que vai validando, né, o texto, com a leitura do dia a dia, com aquela leitura que faz parte daquela idade, né, e daí eu acho que aqui também uma outra sugestão, como professor de literatura, naquilo que é a proposição do Rildo, que eu estava colocando para vocês, ele fala nos intervalos de leitura, quer dizer, se eu peço assim, olha, vocês vão ler a obra X, vamos lá, vamos seguir com, ele dá o exemplo ali, o Cortiço, mas poderia ser qualquer obra do programa da leitura. Eu tenho que parar a cada semana para saber como está a leitura e trazer alguma situação daquela leitura para que ele se motive para continuar, né? Quer dizer, onde vocês estão, quer dizer, o professor vai dizer assim, olha, até tal dia, até tal página, depois tal página, porque daí ele vai fazendo esse intervalo de leitura e vai criando a interação. Até para acabar com aquele mito assim, tá, porque a leitura é um ato solitário.
Não, de certa forma ele é um ato solitário porque tu senta para fazer a leitura, mas tu tá em diálogo com uma obra e com um autor que está ali, né? Ele não é uma situação passiva, tu tá constantemente sendo ativado sobre aquela leitura, né? Então ela é uma constante. No momento que o professor pega assim, onde vocês estão lá na dúvida da Iracema se ela vai ou não, que ela tem não sei mais. Sim, vamos pensar, e tal coisa, e não sei o que mais. Olha, mas ainda tem mais isso, quer dizer, o aluno vai ler para chegar naquilo que o professor está. Então, esse acompanhamento da leitura que é fundamental, né? Quer dizer, pedir que ele leia lá o poema do Fernando Pessoa, sem antes ter contextualizado um pouquinho, sem antes ter trabalhado um pouco do vocabulário que ele vai encontrar, sem não sei mais, para que ele possa fazer, sem fazer esse intervalo de uma leitura para saber onde que eles estão, o que já entenderam até ali, para poder seguir a leitura, né? Acho que aquela ideia, assim, das obras literárias, na nossa experiência de leitura, a gente brinca assim, para ler, por exemplo, Grande Sertão Veredas, quer dizer, se tu ultrapassar a página 50, nunca mais tu quer parar de ler aquele texto, mas tu tem que vencer a página 50, que é onde aquilo tudo está muito embolado, né? Então, nesse sentido, assim, daí, de novo, o professor é fundamental para conduzir essa leitura e estabelecer esse diálogo entre o contemporâneo e o programa da escola que segue a historiografia, porque o aluno que vai sair daquela escola, ele precisa prestar um vestibular sabendo desse conteúdo, né? Então, por aí. Mas, de novo, assim, pensando hoje, nesse nosso momento, assim, que a literatura, de certa forma, já não é mais uma disciplina da literatura, né? Mas ela está inserida, a literatura tem servido de pretexto para o ensino da língua, né? E daí, de novo, vem outro cuidado que precisamos pensar naquilo que é a formação leitora. É ler o texto literário para estudar a língua, tu acaba também sacrificando a literatura, aquilo que é obra, porque daí eu olho para aquele texto, olho para aquela poesia e digo assim, não, para achar sujeito, achar verbo, preposição, sei lá o quê, né? Eu não vou nem ler o texto, né? Então, também, às vezes, a própria escola, ao usar o texto literário como pretexto do ensino da língua, acaba também, né, dificultando a formação do leitor. Então, a gente está terminando já, estamos chegando ao final, nosso tempo está acabando. Muito obrigada, professora. Obrigada a todos que puderam comparecer aqui à nossa palestra. Antes de terminar, eu queria pedir para que a gente pudesse tirar uma foto, se o pessoal puder abrir as câmeras, para a gente registrar o momento. Aí. Tu consegue colocar todo mundo na mesma tela? Consigo, aqui tá aberto para mim. Vou tirar, então. 1, 2, 3. Oi. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, professora, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, espero ter contribuído aí com esse trabalho e fico também à disposição, né? Quem sabe num próximo ano, quando, né, estivermos todos podendo ir para a universidade, né? A gente possa continuar falando sobre isso. Fico à disposição. Obrigada, Ana. Obrigada, Regina. Obrigada. A todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Bom final de semana para todos. A todos, obrigada. Tchau.